Todas as vezes que a Bíblia ou os textos, tanto dos quatro evangelhos, que está se relatando ou se pronunciando a pessoa bendita de Jesus, merece a íntima atenção, pois nos diz a Bíblia Sagrada que quando Jesus veio ao mundo, nascido de mulher, concebido pelo Espírito Santo, nós sabemos que Jesus, mais adiante, em suas palavras, ele diz que a fome que ele tem de comida é fazer a obra que o Pai lhe concedeu em suas mãos e fazer a sua vontade. A Bíblia Sagrada nos diz que para Jesus escolher um grupo apostólico, diz a Bíblia Sagrada, que ele passou a noite, passou a madrugada, orando na presença de Deus Pai, para chamar alguns dos apóstolos. Se você ler a Bíblia Sagrada, você vai observar e notificar que Jesus começou a andar pelas margens do mar da Galileia. E a Bíblia nos diz que Jesus começou caminhando e começou a chamar. E se você ler a Bíblia no Evangelho de João, no capítulo de número 1, no versículo de número 35 a seguir, você vai observar que o primeiro discípulo a ser chamado foi André. Depois começou a chamar a Pedro, irmão de André, e os demais, assim sucessivamente. Mas diz-nos a Bíblia Sagrada que a obra seria grande, a obra seria extensiva, mas só que diz a Bíblia Sagrada que eles começaram a ser designados. No Evangelho de Mateus, capítulo de número 10, nós observamos que eles foram enviados à casa perdida, as ovelhas perdidas da casa de Israel, e começaram a evangelizar e operaram coisas extraordinárias. Um ministério de cura, de libertação, de salvação de alma. E diz a Bíblia Sagrada que eles passaram a ficar conhecidos porque andava com Jesus. Quem passa a andar com Jesus começa a ter a vida diferente, começa a ter outra história. Mas olhem para cá, por gentileza. Jesus sabia, aleluia, de cada personalidade, de cada atitude elevada a tomar os discípulos. Ele sabia a sua temperatura, o seu grau de conhecimento. Homens iletrados, homens tontos, mas que presenciaram o poder manifestador da graça de Deus para fazer a diferença. O que é que talvez a sua mente está se perguntando nessa noite? O que é que esse pregador quer dizer? Aleluia, nós estamos no ano de 2014 e todo mundo quer calcar, todo mundo quer almejar o ano de 2015. Quantos nessa terceira tumba, quantos não já foram separados, pastor, pelo inimigo e não conseguiram chegar o ano de 2015 com vida? Aleluia, olhe para cá. Jesus desceu na terra, 3 ministérios profícuos, o primeiro de profeta, o segundo de rei e o terceiro de sacerdote. Nunca houve e nunca haverá na Bíblia alguém que teve esses 3 ministérios exercidos. Somente Jesus, o Filho de Deus. E a Bíblia Sagrada diz a história que Jesus exerceu um dos mais curtos ministérios de 3 anos e meio. Ele teria que realizar a
Grande Deus. Olha para cá. E eu acabei descobrindo, não confunda essa passagem sobre Jesus andando sobre o rio para chegar ao mar. Essa é a expressão diz a Bíblia Sagrada, que eles, de tanto rimar, Marcos vai dizer, que eles se enfadigaram, pastor. Que quando eles iriam remando, eles começaram a fraquejar. Eles começaram a desfalecer. O trabalho era forçoso. As ondas, olha para cá. A Bíblia diz que a onda se levantou, o vento bateu forte e a água começou a entrar no barco. E a Bíblia diz que eles adormeceram. Segura que lá vai. Efésios capítulo de número 5, versículo de número 14. Está escrito: desperta, ó tu que dormes, e Cristo te esclarecerá entre os mortos. Isaías capítulo 60 está escrito, só para complementar esse versículo: levanta e resplandece, porque a glória do Senhor está vendo a luz, e a glória do Senhor está vendo sobre quem? Sobre ti. Levantei, a luta está travada, está travado, o grito da morte está trabalhando o caminho, eu vai na caminhada, levanta. Aleluia. Se você ler Provérbios, Salomão vai dizer no capítulo 31, capítulo 30, o versículo 19. Três coisas me admiraram, e a quarta eu não conheço. O caminho, quem me explica? O caminho da águia do céu. A águia tem três coisas que lhe pertencem: força, poder e agilidade. Isso fala de agilidade.
dominado. Potestade do ar, que causa influência. Aleluia. Vamos para cá. 2 Coríntios 10, se não me foge a mente, versículo 2 a 3, fala assim, que as armas das nossas malícias, elas não são carnais, mas poderosas e eficazes em Deus para combater com o adversário. A sua luta não é contra a carne, a sua luta não é contra o sangue. Jeremias capítulo 10 diz, a causa de não sermos consumidos vivos é porque a misericórdia do Senhor não livre. Mas o Salmo 91 está escrito no verso 7, mil cairão ao teu lado, 10.000 à sua direita, mas você não será atingido, você não será atingido. Após capítulo 16, Jesus deixou a promessa, as portas do inferno não prevaleceu, não prevaleceu. Como a igreja Vamos
coisa que eu quero te pedir nesta noite